Efeito Neymar, Santos encerra a sequência de derrotas no Paulistão, vence de forma convincente o São Paulo no Clássico Paulista do último sábado e já começa a respirar um pouco melhor no Paulistão. Uma Vila Belmiro que sofreu muito na cidade de Santos, como vem acontecendo no estado de São Paulo, muitas chuvas castigaram o gramado da Vila Belmiro, mas felizmente, de uma forma similar que aconteceu no clássico do Morumbis entre São Paulo e Corinthians, o jogo na Vila Belmiro conseguiu ter uma qualidade de futebol interessante. Claro, foi prejudicado pelas chuvas, mas a drenagem da Vila Belmiro também funcionou bem, principalmente na segunda etapa. O jogo teve qualidade técnica. Foi um bom clássico. Acho que primeiro já posso abrir o vídeo falando nessa parte de quem, de repente, não torce nem para o São Paulo nem para o Santos, viu uma boa partida de futebol. Acho que isso é importante quando a gente fala de qualidade técnica, de ver bons espetáculos, bons jogos disputados. Teve, claro, algumas entradas mais fortes, principalmente uma discussão entre o Ferreirinha e o Léo Godoy no segundo tempo. O Caleri também frustrado com algumas faltas que estava recebendo. E a arbitragem acho que conseguiu lidar bem na segunda etapa. O primeiro tempo acho que o Luiz Flávio de Oliveira poderia ter dado uma segurada um pouquinho em algumas jogadas. Poderia ter sido um pouco mais enérgico, mas conseguiu transcorrer a partida, foi bem disputado. Tivemos o São Paulo mantendo uma postura, e claro, isso vem mérito da chegada do Oscar. Realmente ele deu um outro lado diferencial para o meio de campo. São poucas partidas, mas é uma sequência onde ele faz a diferença, ainda mais junto com o Lucas Moura. Então, e o Tricolor, com a bola no pé, está um time muito perigoso. Consegue o gol, já tinha criado uma chance de perigo clara, com uma jogada onde tem a influência do Caleri. O Caleri eu vou falar inclusive um pouquinho ao longo do vídeo. Ele dá um passe, ele deixa o Luciano na cara do gol, né? Uma jogada rápida do ataque de São Paulo. O Luciano finaliza muito mal, a bola sequer sai de campo, ainda mais por conta do gramado. Então o chute errado, que a bola sequer sai para tiro de meta. Só que depois vem o gol marcado pelo Tricolor num lateral, onde o Caleri leva melhor em cima do Lampérez, passa facilmente pela marcação santista. Toca a bola dentro da área para o Lucas Moura. O Lucas, muito inteligente, faz uma jogada rápida, consegue finalizar rapidamente, deixando o Gabriel Brazão sem chances de defesa. 1-0 a favor do Tricolor fora de casa. O torcedor santista já se perguntando, vamos ter mais uma derrota, mais um tropeço, e o torcedor são paulino já esperando manter a invencibilidade no Paulistão. Mas veio a segunda etapa, veio na verdade o primeiro tempo ainda, uma jogada também de lateral. O Chiquinho Soares, que também é outro jogador que merece aqui ser mencionado ao longo do vídeo, faz uma boa casquinha, consegue tocar a bola pro Guilherme. O Guilherme já faz um cabeceio que obriga o Rafael a uma grande defesa, evita o gol, mas na sequência o Gabriel Pontempo ele acaba chutando a bola, e o Guilherme se posiciona muito bem, consegue fazer um gol histórico, é o gol de número 13.000 da história do Santos. Isso é uma marca para ser valorizada, tanto que na entrevista do final do primeiro tempo, o Lucas Moura fala temos que tomar cuidado para tentar fazer um gol ou não tomar um gol, já falando de repente do empate, até por conta do estado do gramado mais pesado. Isso é fato também, apesar da drenagem ter funcionado bem, o jogo exigiu mais os jogadores. E o Guilherme, na entrevista do intervalo, visivelmente emocionado, né? Na comemoração do gol, ele fala: o 13.000 é meu, eu vou ficar marcado na história do Santos. Daqui a algum tempo os torcedores vão lembrar que eu passei aqui. Ele falou até: se eu encerrasse a carreira agora, minha passagem no Santos, eu já estaria feliz. Ele ficou nitidamente, e aí até alguns torcedores questionaram, falaram: como é que ele tá sendo muito egoísta, tá pensando só nele, o time tá mal, não vence há 4 partidas, tá indo pra quinta, e ele falando isso. Mas foi um momento de emoção e válido pelo isso. Como foi válido também que o Guilherme colocou o jogo no bolso, e no segundo tempo ele ajuda diretamente na virada santista. Em outro contra-ataque, começado também com que o Guilherme tem participação, com o Chiquinho Soares tendo participação, a bola chega no Gabriel Bontempo, uma movimentação muito boa, se não me engano o Léo Godoy vem pela direita, puxa a marcação, o Gabriel finge que vai dar o passe, né, para a linha de fundo, que seria a jogada normal, consegue um espaço para finalizar, marca o segundo gol do Santos, outro chute que o Rafael não teve como fazer uma defesa, virada santista. E aí o Zubeldia começa a fazer algumas mudanças, deixa o time mais ofensivo, chega a tirar o Pablo Maia para recuar o Oscar para jogar de segundo volante, para de repente dar mais qualidade na armação de jogadas e povoar o ataque. A ideia interessante, né? Perdendo de 2-1, precisava dar uma resposta, o time não estava jogando bem naquele momento. Acho que o Santos, antes mesmo da virada, já tinha voltado muito bem na marcação.
sufocando o São Paulo na defesa, não conseguindo ter espaços. O Lucas Moura não consumiu no segundo tempo. Jogadores do São Paulo tiveram grandes problemas na marcação, ficaram encaixotados na marcação santista, e isso é muito mérito do que o Caixinha, que tinha sido expulso, mas que com 6 minutos de jogo foi expulso, mas deixou essa ideia de jogo. Os jogadores entraram com um outro astral no clássico. E acontece o terceiro gol também, vem com o gol do Guilherme, lançamento nas costas da defesa, um belo passe, se não me engano, do Pituca. Acha o Guilherme faz um toque, também finaliza muito bem na frente do Rafael. Rafael até consegue espalmar a bola, mas não consegue evitar o gol. 3-1. O São Paulo chega a criar algumas chances de perigo, chega a sondar, está perto da meta do Gabriel Brazão, criando algumas jogadas, chegando assim, tendo até volume de jogo, mas teve problemas de finalização. Chegou um momento que tinham 15 finalizações santistas contra 5 do São Paulo. Então realmente o São Paulo conseguiu ter qualidade ali, mas não conseguiu vencer a defesa do Santos. Teve muitos problemas para conseguir realmente, como falou o Gabriel Brazão, praticamente não trabalhou. Falando de destaques individuais, é impossível não falar do Guilherme, né? 2 gols marcados e uma grande atuação. Mas o Gabriel Pontempo também foi um garoto, mais um garoto santista que a gente temos que monitorar, porque teve personalidade no clássico, então entrou jogando muito bem. O Soteldo, no segundo tempo, foi um cara que também deu muito trabalho para a defesa do São Paulo, também merece uma menção honrosa. E o Tiquinho Soares, que chegou, né, é um jogador que perdeu espaço no Botafogo na última temporada por conta de jogadores que subiram de produção, que levaram a equipe carioca para os títulos do Brasileirão e da Libertadores. O Tiquinho trabalhando muito como um pivô, né? Então aquele centroavante mais clássico, por assim dizer. Não fez gol, mas a movimentação dele, o trabalho que ele deu para a defesa do São Paulo, mostra sim que ele pode ser um cara muito útil para a temporada, pode ser um jogador que o Santos não tinha no elenco, um jogador, um centroavante mais de pivô, de presença de área, que ajudou muito também, foi muito importante, uma grande partida também do Tiquinho Soares, reforço que chegou recentemente à Vila Belmiro. Do lado do São Paulo, os destaques ficam muito pela primeira etapa, né? O Oscar e o Lucas Moura jogaram muito bem no primeiro tempo, quando tiveram espaço. E o Caleri, apesar de estar numa seca de gols, eu sei como isso é complicado, eu já escutei isso em outros times, né? Centroavante que não marca gol sempre é cobrado, principalmente quando os resultados não vêm. Mas o Caleri, uma coisa que eu cobro, eu acho que ele é um centroavante limitado, ele não tem grandes recursos técnicos, mas nesse começo de temporada ele já tinha feito isso no gol do Lucas, ele ajuda o Lucas no gol contra o Corinthians, né, onde ele faz também o pivô em cima do Kaká, consegue realmente dar um espaço para o Lucas Moura conseguir jogar, e o Caleri fez isso no clássico, entendeu? Foi um centroavante para criar jogada, para dar um passe importante para os companheiros no gol do Lucas e no passe que ele dá para o Luciano, para o gol que o lance que o Luciano perde o gol. Então acho que também é importante ver esse lado por parte do São Paulo nesse começo de temporada. São Paulo, o Santos está acertado? Longe disso. O Santos tem várias questões com problemas, tem um time que precisa de ajustes, precisa de reforços, é um time que vai pensando principalmente no Brasileirão, que esse ano tem tudo para ser o mais disputado dos últimos anos, até pelos nomes que a gente está falando em praticamente todos os times, se eu analisar os 20 times que vão disputar o Brasileirão, quase todos têm pelo menos um nome de impacto, um nome que já disputou, até mesmo jogou em seleção do seu país, jogou até Copa do Mundo, a gente isso aí é assunto para um outro vídeo, mas teve esse destaque. Então, mas é importante porque o Santos, que vinha de 3 derrotas, que vinha do empate contra o Ponte Preta, então 4 jogos sem vitória, 3 jogos sem sequer pontuar, vence o clássico, vence de virada, logo depois do Neymar ser apresentado, isso dá uma moral. Os jogadores comentaram, né, a chegada do Neymar dá uma energia diferente, dá um astral diferente para o elenco, então isso é importante, pode ser uma virada de chave para o Santos, que já deve ter o Neymar no meio de semana contra o Botafogo de Ribeirão Preto, jogou na Vila Belmiro também. E aí vai ser uma oportunidade do Neymar mostrar aí a questão do Caixinha, pensar onde que ele vai encaixar o Neymar nesse time. E lembrando que aí vem também um outro ponto, o que aí você tá mais focado daqui a pouco no São Paulo, né? Como que a chegada do Neymar você vai mexer na marcação alvinegra. Você não tem como pensar no Neymar não ser titular nesse time. Óbvio, chegou para ser a principal estrela. Só que a marcação, como que você... Ontem a gente estava falando do Guilherme, estava com o Soteldo no ataque, você tinha a criação de jogadas, o Gabriel Bom Tempo, então tinha um time que estava todo mundo se dedicando na marcação.
A entrada do Neymar vai bagunçar um pouco isso. Então, vai com a bola no pé, a tendência é que o Santos tenha um time muito qualificado. Mas quando não tiver, como é que vai ser essa situação? Do lado do São Paulo é justamente isso, né? O quarteto ofensivo, que eu acho que inclusive para mim o Luciano é uma presença que não vale a pena. Eu acho que ele agrega muito pouco no time. Talvez o Ferreirinha seria uma opção melhor, talvez o Rian Francisco, já que já novamente entrou em campo, foi destaque na categoria de base. Pensar em jogadores que tenham algo a mais. O Luciano, para mim, acho muito limitado e ele prejudica o time. E tem fora o emocional dele. Só que o principal problema dessa questão, jogar com Oscar, Lucas Moura, Luciano e Caleri, a hora que o São Paulo perde a posse de bola, deixa o adversário com mais espaço dentro de campo, com mais facilidade para jogar. Já tinha tido uns primeiros problemas no clássico contra o Corinthians, mas o Corinthians, inclusive, no primeiro tempo termina a partida melhor justamente aproveitando os espaços. No clássico contra o Santos, a hora que o Peixe entrou na partida, conseguiu uma marcação forte, o São Paulo foi sufocado na defesa, não conseguiu jogar. O segundo tempo do São Paulo, principalmente, assim, teve um pouco de volume, presença na área, mas sofreu demais e nos contra-ataques podia ter tomado até mais gols, poderia ter se complicado ainda mais. Colocar o Oscar para segundo volante foi uma ideia válida do Zubeldia, mas também escancarando que você deixou o time muito aberto. Não é, claro, não é, como eu falei no clássico em relação ao Corinthians, a derrota do São Paulo para o Santos não é terra arrasada, não é para achar que ninguém mais presta, não é para achar que o time só tem problemas, mas sim é algo que já tinha pontuado, já tinha sido citado, já vem sendo comentado. O Zubeldia vai precisar entender melhor como que ele vai fazer a parte ofensiva do time, principalmente em jogos num porte de um clássico, quando pegar um time que tem aquela que a gente fala da trocação, um time que ataque. O time que souber marcar o São Paulo com esses 4 nomes do meio de campo para frente, a gente viu o que acontece. O São Paulo se perde na marcação e se perde na saída de bola. Então esse é um ponto para o Zubeldia arrumar, mas tem um lado ofensivo que quando tem a posse de bola o time consegue tem qualidade técnica para criar jogadas. Do lado do Santos é ver como vai ser a empolgação, aproveitar esse bom momento depois da vitória em casa, uma vitória convincente, venceu e convenceu. Então isso é importante para minimiza, já se falava até o burburinho de demissão do Pedro Caixinha, porque se perdesse a quarta partida seguida, com o time perto da zona de rebaixamento no Paulistão, já ia começar a pressão de demissão de técnico, que é o padrão aqui no futebol brasileiro. Então aguardar agora o pós-clássico, como vai ser o jogo do Santos no meio de semana, o São Paulo pós-derrota, como é que vai se recuperar. Pós-jogo de Santos 3, São Paulo 1, chegando no final. Abraços.